Ana, os golpes do INSS chegaram até o alto escalão da política nacional. O senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, disse ter sido vítima dos descontos indevidos de R$ 1.500 na aposentadoria. O parlamentar só percebeu essa fraude após a operação da Polícia Federal e também da CGU. Segundo Jaime Campos, um funcionário verificou os extratos e constatou a irregularidade. Os débitos direcionados para a Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas teriam acontecido entre março do ano passado e abril deste ano. Você, Roberto Mota, até senador, hein? Vítima da fraude dos descontos do INSS. Esquema que desviou no total, né, segundo as projeções, mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Até senador foi vítima da fraude, Mota. É lógico, quem bolou esse esquema de fraude sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a maior parte de nós tem uma vida ocupada, as pessoas estão sempre correndo, querendo sobreviver. Ninguém pega todos os documentos que recebe e vai lá olhar linha por linha. E quando às vezes a gente acha alguma coisa que a gente não entende, a gente marca ali e diz, depois eu vejo isso, e acaba esquecendo. Então, por isso, eu acho provável que boa parte desses descontos indevidos nunca seja identificada, porque boa parte dos aposentados não tem condição de verificar, de examinar o que foi descontado. Eu acho que essa é a aposta dos fraudadores. Mesmo com as reclamações e a devolução de uma parte do dinheiro, ainda vão sobrar muitos descontos indevidos. Se isso aconteceu com o senador da República, imagine a quantidade de pessoas humildes que devem ter sido vítimas desse golpe e ainda não se deram conta disso. Pois é, interessante isso, que fica parecendo aquela história do dinheiro esquecido nas contas, né? Para receber, você tem que primeiro saber se tem dinheiro esquecido, né? Se a pessoa esqueceu, será que ela sabe? Então ela tem que fazer uma pesquisa nas contas antigas para requerer o estorno ou o acesso àquele tipo de valor. E aí, como bem disse o Mota, né, Beraldo? Será que, enfim, muitos idosos, pessoas que não têm familiaridade com dispositivos digitais, né? Você tem que entrar no app, no aplicativo, meu INSS, daí você tem que ir na aba tal, verificar os extratos dos últimos 36 meses. É um exemplo aqui, tá, gente? Mas eu fico imaginando a dificuldade para as pessoas que costumavam o quê? Abrir o boleto, vai até o caixa no banco, vou pagar essa conta aqui e entrega o dinheirinho contado. É difícil, hein, Beraldo? Pois é, Caneta, e esse caso é um caso em que o ladrão é conhecido. Você tem o nome das associações e sindicatos que roubaram o dinheiro. Então, é mais fácil você assumir que todos os descontos foram roubados e caberá a essas associações não apenas comprovar que tem lá um documento assinado pelo aposentado, mas também que prestou algum tipo de serviço ao aposentado. Porque a empresa que chega, aborda um idoso, uma idosa, numa situação ali na porta de um mercado, num shopping center, e aí dá uma explicação qualquer, cheia daqueles discursos de venda, e o idoso vai lá e assina, sem ter uma plena consciência do que está assinando, esses também foram enganados, apesar de terem assinado. Então, vamos inverter agora o ônus de provar que foi útil, que efetivamente prestou algum serviço, tem que ser dessas associações. Se não conseguirem provar, vai devolver o dinheiro, ponto e acabou. Não há dificuldade em tomar a decisão certa nesse caso, mas a hesitação demonstra como é difícil para esse governo apontar o dedo para os reais responsáveis. As declarações do vice-presidente, agora presidente em exercício, Geraldo Alckmin, Caniato, foram assustadoras. Quer dizer, ele, por exemplo, disse que desde que ficaram sabendo, todos os descontos foram cessados. Mas na mesma fala, ele admite que no último mês os descontos continuaram, mas esses, aparentemente, os valores foram retidos pelo INSS e serão devolvidos aos aposentados. Ou seja, os descontos continuaram e continuou tudo igual, porque ser pego com a boca na botija para este governo
não é suficiente. Sabe-se lá o que será necessário para que os culpados sejam responsabilizados. Quem sabe agora, com este senador provando, né, desse veneno do roubo do INSS na sua aposentadoria, quem sabe ele se torne o principal porta-voz de uma CPI que já está atrasada. Pois é, como disse o Mota, várias pessoas também escreveram aqui. Se isso aconteceu com um senador da República, imagine só, né, com os cidadãos anônimos, né, espalhados por todo o Brasil. Na notícia em destaque, para você que chega agora, um senador da República, eleito pelo estado de Mato Grosso, fez a verificação, ele aposentado, e aí seus assessores indicaram que muitos débitos irregulares foram feitos também na aposentadoria dele, e débitos que somados chegam a R$ 1.500. Você, Dávila, claro que esse é um caso específico, pontual, mas a gente pode ampliar isso para milhões, né, de idosos pelo Brasil. É verdade, Canhoto. O Brasil tem uma modalidade nova. O roubo é à vista, mas a restituição é a prazo se você reclamar. É uma coisa inacreditável, mas é isso que a gente está falando. O roubo é à vista, desconta sem você dar autorização. 97% dos aposentados nunca souberam que tiveram esses descontos feitos sem a sua autorização. Agora, que precisa restituir o roubo, não, vai ser a prazo se você reclamar, se você entrar ali com o processo pedindo dinheiro de volta. É uma coisa inacreditável. É óbvio que esse caso do INSS deveria, primeiramente, congelar todos os repasses, segundo, fazer a restituição escalonada, e terceiro, apurar e colocar essa turma na cadeia. E daí a importância da CPI. É muito importante trazer à tona a CPI como mais um instrumento, não como único, como mais um instrumento nesse arsenal de investigação que está sendo feito pela Polícia Federal, pela CGU e pelo Tribunal de Contas. É usando todos os arsenais da democracia que nós vamos apurar, punir, melhorar a governança e estancar essa fraude que não é de hoje, né, Canhoto? Essa fraude, como nós já conhecemos do INSS, já tem um longo histórico, um passado lá atrás, nos anos 90, com Jorginho de Freitas, ainda que naquela época desviou 50% do orçamento do INSS. Então, precisamos investigar, apurar, mas principalmente devolver o dinheiro para os aposentados que foram tungados. Sem dúvida alguma. E aí tem uma informação importante, Mota. Eu acho que algo que vai na linha do que vocês já disseram na semana passada, porque o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que a autarquia estuda deixar de intermediar os descontos associativos e empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Estuda deixar. Na verdade, isso deveria ser já aprovado. Não sei se tem um colegiado para ontem já, né, Mota? Não tem uma explicação plausível para o INSS cuidar desse tipo de bomba, né, Mota? Explicação tem, né, Canhoto? É que a gente não pode dizer com todas as letras aqui, mas a explicação é que isso atende a outros interesses que não os interesses de quem recebe o benefício. Eu recebi muitas referências boas desse novo presidente do INSS, e essas referências estão confirmadas aí por essa declaração dele. Ele é uma pessoa com muita experiência no INSS, então provavelmente escolheu uma abordagem mais cuidadosa. Em vez de dizer amanhã vai mudar e esses descontos vão acabar, ele deu uma sinalização da direção que deve ser seguida. Isso é excelente. É um sinal para a gente acalmar um pouco o nosso desespero, porque chega uma hora que a gente fica desesperado. A gente fala, meu Deus, onde é que eu estou? É num hospício? É num circo? É num presídio? Porque só tem maluco e bandido. Não. Na vida pública, no Estado, também há pessoas sérias, honestas e sensatas. E basta uma delas, no momento certo, no lugar certo, para dar a essa solução o caminho que ela precisa ter. Parece muito óbvio, né, Cristiano Beraldo? É aquela coisa, né, que muitas vezes numa discussão a gente acaba falando para o outro, tá debaixo do seu nariz, a resposta está aí, está muito simples de você resolver esse problema. E parece que era justamente isso que deveria ter sido feito, vocês apontaram isso na semana passada,
Ao que tudo indica, a nova presidência do INSS deve pegar esse caminho. Esperamos que ele tenha autorização, né? Pois é, Caneto, a gente vê uma preguiça danada de resolver as coisas com medidas óbvias, medidas que deveriam ser imediatas, porque o risco de você estar cometendo eventualmente alguma injustiça no sentido de que não, realmente o aposentado contratou o serviço, utiliza o serviço, enfim, aquilo ali foi feito de forma consciente para a conveniência do aposentado, mas isso, ao que tudo indica, é o número menor, é a minoria dos casos do que a gente tem ali. Então, a decisão mais razoável seria justamente bloquear tudo e vamos liberar os casos excepcionais que haja uma comprovação de que não só o serviço é desejado, mas como o serviço é prestado por parte de quem se propôs, essas associações, sindicatos e por aí vai. Agora, a gente vê que quando há uma necessidade de ação efetiva, é sempre uma preocupação, é sempre uma elucubração, aí vão usar o artifício de que, por exemplo, esses descontos dos créditos consignados, que eles, na verdade, respeitam um contrato, que esse contrato foi assinado e que o aposentado teve acesso a uma taxa de juros mais baixa, justamente porque veio o desconto direto, e o famoso blá, blá, blá. Só que a decisão poderia até considerar que, no caso dos consignados, os descontos continuarão até que os contratos vigentes se extingam, ou seja, sejam totalmente pagos. Mas novos contratos, novos descontos de associações e sindicatos não podem mais serem aplicados, descontados das aposentadorias, porque está claro e evidente que este instrumento ele é injustificável e ele coloca o aposentado numa posição de fragilidade. Aliás, fragilidade é essa que vai migrar também para o assalariado, tendo em vista que agora esses créditos consignados também poderão ser concedidos aos assalariados com carteira assinada, desde que os descontos da parcela não venham, como em todos os casos normais, descontados na conta corrente, não, venham descontados no salário, como se fosse uma pensão que um pai paga para um filho, num caso de divórcio. Os bancos, as financeiras que estão oferecendo consignado, estão se tornando nos filhos dependentes daqueles que tomam esse dinheiro e a partir daí terão prioridade sobre todos os outros créditos que porventura essa pessoa venha buscar. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Num país de pessoas que tomam crédito na condição de adultos, esclarecidos e responsáveis, essas pessoas podem ter essas parcelas descontadas da sua conta corrente. O banco fazer uma avaliação de crédito, como é em qualquer lugar do mundo civilizado, conceder ou não crédito, uma vez concedido, a pessoa que mereceu aquele crédito era responsável por fazer seu pagamento. Mas não, assume-se então que as pessoas são picaretas por natureza e essas financeiras só descontam um pouquinho a taxa de juros do consignado se puderem tomar na fonte o dinheiro deles primeiro. Então, enfim, é esse retrato do Brasil que a gente vê. Pois é, um esquema tão conectado também com as pessoas que lá dentro trabalham, que, como bem disse o Beraldo, e eu até tenho familiares que já relataram isso, na sexta-feira o camarada se aposenta. Segunda-feira há uma série de ligações oferecendo serviços e também empréstimo. Olha que curioso, como é que a pessoa descobriu no intervalo de 2 dias que aquela pessoa se aposentou? É óbvio que houve vazamento de informações, né? Listas e mais listas para esses oportunistas ficarem ali em cima daquela pessoa que acabou de se aposentar. Você, Dávila, a possibilidade do INSS deixar de ser responsável pelos descontos e também consignados, o INSS tem uma oportunidade de ouro, né? De fazer o que é certo. Com certeza. E o Mota trouxe um ponto muito importante. Realmente há funcionários públicos exemplares que querem fazer a coisa certa. O novo presidente do INSS, o Gilberto Heller Júnior, parece ser esse funcionário que quer fazer a coisa certa. O problema, Caniato, é que o bom funcionário
pode virar o queijo no misto quente nessa história, porque ele vai sofrer pressão do corporativismo que está envolvido até a cabeça nesse negócio. Vou dar só um exemplo. Como é que você vai resolver esse negócio do INSS se não resolver a DataPrev? Que é dali que tudo apareceu, dali que saiu. Como é que tem que resolver a DataPrev? Então não é uma coisa só do INSS. Como é que você vai resolver isso se tem gente graúda na política envolvida com o esquema? Então, é fundamental que esses bons funcionários que querem fazer a coisa certa sejam respaldados. E aí é fundamental que continue a avançar as investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União e a CPI, porque aí começa a ter pressão política, tanto na política quanto no corporativismo, e aí a pessoa bem intencionada, aquele que quer fazer a coisa certa, ele encontra respaldo. Porque se isso não acontece, ele vai ser massacrado, ele vai ser um misto quente, que eu digo. É o interesse corporativismo da máquina que vai sabotá-lo e o interesse político dos maus políticos que querem abafar o caso. Então, para ele ter esta autonomia da ação hoje no INSS, é fundamental que essas duas linhas continuem a correr, tanto a da investigação dos órgãos fiscalizadores como da CPI. E não ter uma dessas pode comprometer o bom trabalho que Gilberto Valer Júnior quer realizar no INSS. Então, é preciso respaldo. Não dá para deixar uma pessoa bem intencionada no meio dessa cova de leões que está envolvida até a cabeça. A gente está falando em mais de 90 bilhões de reais de desvio quando soma os consignados com as contribuições sindicais, Canhato. É um escândalo de uma magnitude gigantesca. Uma pessoa não consegue ser o herói dessa história. Ele precisa estar respaldado pela opinião pública, pelos esses órgãos de fiscalização e por uma CPI para continuar criando esse constrangimento político que vai dar espaço para ele poder agir da maneira correta, certa e justa. Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre CPI ou CPMI do INSS, mas já que você tocou no ponto da DataPrev, Dávila, muitas pessoas e até estudiosos, pessoas ligadas à tecnologia, têm questionado a fragilidade do controle operacional da DataPrev em relação aos descontos e também ao consignado. Muitos indicam que todo o problema teria começado justamente na DataPrev. E você, há alguns dias, falava que, bom, a tecnologia poderia resolver todos os problemas. Tecnologia, vírgula, né? Mas no DataPrev deu problema, né, Dávila? Pode resolver desde que seja feito por gente decente, porque a tecnologia, como a gente está falando aqui, pode ser feita do lado ruim, como você mesmo falou, venda de vazamento de dados, venda de lista para malandro, tem de tudo. Agora, o problema é que a DataPrev tem enormes problemas há muito tempo. De novo, porque foi um órgão técnico totalmente aparelhado, Canhato. Essa história do aparelhamento do Estado brasileiro é muito sério. Órgãos técnicos deveriam ser ocupados por gente técnica, qualificada. Daí a importância, como eu sempre ressalto aqui, da reforma administrativa, para poder valorizar o bom servidor público, para que possa ter uma carreira baseada em desempenho e não só por tempo de serviço. Então, esse é o problema. Quando você pega a agência reguladora, INSS, Previdência, DataPrev, que é tudo órgão técnico, você começa a lotear, você destrói o que esse órgão pode fazer do ponto de vista técnico, porque passa a ser um órgão técnico a serviço da política. E aí destrói completamente, desvirtua a função do órgão. Pois é, inclusive para as pessoas que nos acompanham, aqueles que não são aposentados e não sabem exatamente o que é a DataPrev, é uma empresa do governo, uma empresa pública que administra, que cuida de todos os dados relacionados à Previdência. E há alguns anos a gente tem noticiado, de tempos em tempos, problemas, a instabilidade do sistema, serviços fora do ar. Teve também, acho que foi no ano passado, um vazamento gigantesco de dados que até falavam que ao invés de DataPrev parecia o VazaPrev, né? Porque muitas informações sensíveis, inclusive, acabaram sendo vazadas. É isso, né, Mota? A tecnologia é muito importante, é fundamental, pode ajudar a resolver parte do problema, mas quem toca a tecnologia são os seres humanos, né, Mota? Passíveis de erros, né?
A tecnologia mais importante que faria diferença nesse caso é a tecnologia penal. É a possibilidade, a chance de efetivamente punir quem cometeu essas fraudes. Desculpe, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que a polícia vai investigar, descobrir tudo, e isso vai resultar, nós sabemos no quê, né? Num processo penal que vai ter um fim parecido com todos os outros processos penais que envolvem escândalos nesse país. Eu acho que o melhor que a gente pode esperar desse caso, e é um melhor que já é muito bom, não envolve a punição de quem fez isso. O melhor que a gente pode esperar é que esses descontos parem de acontecer, porque isso é covardia. Eu não venho nem no mérito se os descontos são fraudulentos ou não. Fazer desconto direto no contra-cheque de pessoas que não têm a capacidade de verificar, olha, se aquilo está certo, então você faz um empréstimo que vai ser descontado, pago através de 20 descontos no seu contra-cheque. Aí a empresa faz 21 descontos. Eu garanto que passa. Eu garanto que 90% das pessoas não vão perceber que não foram 20 prestações, que foram 21. Então, isso tem que acabar imediatamente. Por uma razão muito simples, não é no melhor interesse de quem recebe o benefício. Emita um boleto. A pessoa paga o boleto. Não pagou o boleto, fica com um problema qualquer. Agora, se alguém tem que ser prejudicado nessa história, que seja o mercado financeiro e não o beneficiário. A segunda coisa que eu acho que a gente pode esperar, que é o melhor que a gente pode esperar, é que essa CPI seja instaurada e que seja levantado o véu que cobre esse escândalo, que a gente saiba efetivamente quem estava envolvido, quem são os políticos que se beneficiaram desse esquema, para que, quem sabe, eles não sejam mais reeleitos. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode esperar. Acho tolice a gente se apegar a essa esperança de que os culpados por isso sejam punidos. Basta a gente olhar para a história recente do Brasil. Mota mencionou CPI ou CPMI, uma investigação no âmbito do Congresso. A oposição apresentou hoje um pedido formal para a criação de uma CPMI para investigar o esquema de desvios bilionários no INSS. Essa proposta prevê a formação de um colegiado composto por 15 deputados e 15 senadores que vão investigar por 180 dias essas fraudes. O pedido de investigação furou a bolha e ganhou adesão até da deputada Tabata Amaral. Ela faz parte da base governista. Segundo ela, é necessária a investigação diante de um evidente esquema de corrupção que roubou as pessoas mais pobres do país. Você, Cristiano Beraldo, a alternativa da CPMI do INSS volta a ganhar força e o que chama a atenção de muitos é que tem parlamentar da base governista defendendo a investigação. No caso, Tabata Amaral. Beraldo. Pois é, Tabata Amaral demonstra que tem uma visão coerente das coisas, porque diante desse escândalo, com tudo que foi trazido pela Polícia Federal, não tem como um parlamentar com o mínimo de vergonha na cara se posicionar contrário à investigação por parte do Congresso Nacional. Essa CPMI, ela é fundamental porque vai servir de instrumento, uma vez que o trabalho seja realizado de forma séria e completa, vai servir de instrumento para que o aspecto político, os envolvimentos políticos, a participação política de vários responsáveis para que essa estrutura de desconto nas aposentadorias pudesse ser criada e permanecesse ativa por tanto tempo, que esses políticos apareçam, que se descubra quem são essas figuras influentes a ponto de permitirem uma coisa escandalosa como essa ser criada e mantida por tanto tempo. A CPMI vai fazer um serviço importante ao Brasil. Mas, repito aqui, Caniato, tem que ser uma CPMI para valer. CPMI com deputados que efetivamente queiram investigar e descobrir quem está envolvido nessa safadeza, nesse escândalo, nessa sem-vergonhice com o dinheiro dos aposentados. Aí sim a CPMI vai ser
fundamental e prestará um serviço inestimável ao Brasil. Agora, Dávila, tem uma diferença entre CPMI e CPI, para além da questão que a CPMI é mista, né? Envolve deputados e senadores. É que a CPMI não passa pelo presidente das casas, né? É um dispositivo que permite que os próprios parlamentares acabem instalando, caso naturalmente consigam um número suficiente de assinaturas e por aí vai. Mas o processo de investigação que abarca parlamentares das duas casas, ele tem um peso diferente, Dávila? Tem um peso diferente porque é a representação do Congresso Nacional como um todo, não apenas de uma casa, né? Aliás, o critério ideal para se montar essa CPMI, como você bem colocou, é justamente começar pelas pessoas que assinaram a criação da CPMI, porque são pessoas que querem apurar a verdade, e não importa se é da base governista ou da oposição, faz a mistura de acordo com a proporção dos partidos, mas recrute as pessoas que assinaram a CPMI. Por quê? Porque são pessoas que têm interesse em resolver o problema. O problema é uma pessoa que nem, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, que mostra que, apesar da base governista, é uma pessoa que tem caráter, porque é óbvio que votou a favor da criação de uma CPMI. Na hora da constituição da comissão, Canhato, excluem essas pessoas para colocar gente que vai lá defender o governo, defender um ponto de vista. E isso é um jeito de esvaziar a comissão parlamentar mista de inquérito. Então, é importante que os partidos pensassem em indicar pessoas para formar a comissão, justamente essas que assinaram a petição, porque essas mostram que têm interesse em realmente resolver, investigar e apurar o que aconteceu no INSS. Porque para essas pessoas, roubar velhinho é imoral, é intolerável e mancha a imagem do Congresso, da política e de todos aqueles que servem o país na vida pública. Inclusive, alguns veículos que cobrem Brasília traziam informações sobre a resistência dos presidentes das duas casas em autorizar a instalação de comissão parlamentar de inquérito de forma independente, né? Então havia um receio de Hugo Mota na Câmara e também de Davi Alcolumbre. Então, por essa razão que os parlamentares se articularam de outra forma e miraram esse dispositivo que dribla os presidentes da casa, a CPMI. E a informação que acaba de chegar, hein? A oposição protocolou há pouco o pedido de criação dessa CPMI, no total 259 assinaturas. Então foram 223 deputados que assinaram e também 36 senadores. A articulação, inclusive, de duas parlamentares, deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, e também da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Elas, as responsáveis em conseguir as assinaturas para esse pedido ser protocolado no dia de hoje. Você, Mota, parece que as coisas avançam para essa investigação no Congresso Nacional que você defende. O número de assinaturas é uma sinalização importante. Agora, talvez uma nova etapa, né? O início dessa apreciação, essa investigação por parte dos parlamentares. O que a gente pode esperar? Eu acho que essa CPMI, como eu disse, é o melhor que nós podemos esperar. Que pelo menos a gente conheça a verdade sobre esse escândalo do INSS. Eu tenho a impressão, Canhato, que a ficha não caiu ainda para a maioria dos políticos. Eles não têm andado pelas ruas, eles não têm sentido o calor da indignação. O brasileiro já está tão cansado de se indignar, mas parece que esses políticos estão sempre avançando uma fronteira nova. Agora, me desculpem, eu não acredito em conto de fadas. Aliados do governo aderindo ao pedido da CPMI, ora, nós não podemos ser ingênuos, meus amigos. Essa adesão de aliados, para mim, significa uma coisa muito clara. Esses aliados acreditam que essa CPMI ou não vai ser instalada, ou, se for instalada, não vai dar em nada. Cabe ao Congresso Nacional agora provar que eles estão errados.
Você falou em sensatez, né, Cristiano Beraldo, de parlamentares da base quando assinam um pedido de criação. Mas tem gente que, assim como o Mota, fica com o pé atrás e até projeta aí uma operação de bandeira falsa, né, olhando um pouco para as estratégias de guerra. Pode ser isso também, né, Beraldo? Claro que pode, né, Canhoto? A gente já está tão calejado nessa lida do Congresso Nacional com o governo que, obviamente, podem haver ali aqueles que vão manifestar apoio à CPI até que venham as emendas, porque há um número gigantesco de parlamentares, que inclusive a Câmara aprovou agora para aumentar ainda mais o número desse tipo de parlamentar, que fica ali operando conforme os seus interesses pessoais e os interesses da sua própria reeleição. Então não há um compromisso com o país, não há um compromisso com o Estado brasileiro, não há um compromisso com os aposentados. O que há é um jogo, é um xadrez entre o parlamentar e o governo federal, onde o parlamentar está buscando sempre o seu benefício maior, o seu próprio benefício. E com isso, o governo sabe lidar, ele sabe comprar esses apoios. É uma política de gente pequena, de gente mesquinha, gente que se vende, que se entrega, que não tem a menor noção do seu papel como parlamentar e que aceita embarcar nessas estratégias e encenações para forçar a barra e ter mais dinheiro público, que eles tratam como se fosse dinheiro deles, mas na verdade o dinheiro é nosso e eles, em geral, gastam muito mal esses valores bilionários das emendas. Portanto, Canhoto, não será surpresa que, de alguma forma, a pressão estabelecida pelo governo faça com que um número expressivo de parlamentares que são simpáticos ao governo, ou efetivamente até apoiadores do governo, mas que agora estão sinalizando um apoio à CPI, para que voltem atrás e, uma vez que os seus pedidos estejam satisfeitos e, na visão deles, as suas reeleições garantidas no ano que vem. Agora, Dávila, em questões polêmicas, né, aquelas questões onde os parlamentares não identificam consenso, é comum que os presidentes das casas acabem protelando ou, nitidamente, você observa uma resistência em instalar ou até colocar um projeto em votação. A gente pode trazer o exemplo do PL da anistia. Agora, o que pode explicar a resistência de Hugo Mota e também de Alcolumbre em relação à autorização para instalar uma CPI de um caso escabroso que todo mundo aponta como possivelmente um dos maiores escândalos de corrupção? E todos, em tese, deveriam lutar para descobrir quem são os responsáveis e ressarcir aqueles que foram lesados, né? É estranho por qual razão os presidentes das casas resistem em autorizar a instalação de CPI para investigar o caso do INSS. Canhoto, é preciso muita paciência para decifrar os mistérios que acontecem no Congresso Nacional, porque veja só o que pode acontecer. Os dois presidentes, tanto do Senado como da Câmara, não querem se indispor com o governo. Então, óbvio, não querem apoiar uma CPMI porque isso azedaria a relação com o executivo, né? Parece que esqueceram que os poderes devem ser independentes, né? Mas é o fato da ligação pessoal. Não quer melindrar com o presidente da República. Aí o que eles falam? Falam para os jornais, para todo mundo, que eles não querem abrir a CPMI, mas deixa rolar uma CPMI que passa por cima deles com autorização para dizer, para lavar as mãos, para dizer assim, olha, agora esse é um processo que está acontecendo à revelia dos presidentes. Mas, no fundo, tem um apoiozinho ali por trás para dizer, eu me poupo com o presidente da República, com o Poder Executivo, por outro lado, eu estou deixando correr a CPMI. E eu entendo o ceticismo do Mota e também do Beraldo e de todos nós, assim, uma CPI pode abrir, pode não dar em nada, pode, mas também tem uma chance de dar em alguma coisa. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que essa iniciativa trata-se de um dos maiores escândalos de corrupção dos nossos tempos e afeta eleitores pobres e idosos. Temos eleição o próximo ano.
Se na CPMI começar a ficar muito claro que o deputado está defendendo mais os companheiros do que os velhinhos, ele vai ter problema para se reeleger o próximo ano. Não vai ficar fácil a vida dele, não. Porque é óbvio que isso vai ser muito explorado pelos seus adversários políticos. Então, pode não dar em nada? Lógico, tem uma grande chance de não dar em nada. Mas, por outro lado, o momento na qual a CPI começa a acontecer, do jeito que ela começa, da magnitude do escândalo, com o respaldo da imprensa, dos órgãos fiscalizadores, pode ser que os parlamentares que participaram da CPMI ficam num corner ali. Se eles forem muito favoráveis a preservar aqueles que participaram dos desvios, ao invés de defender os velhinhos, que são maioria nessa história, eles correm um sério risco de ser prejudicados no próximo ano, que é um ano eleitoral, porque, evidentemente, este episódio será explorado pelos seus adversários políticos. É interessante. Então, vamos ter uma pequena sementinha aí de esperança, que pode ser que essa CPMI não acabe em pizza. É interessante essa análise e esses apontamentos, né, Mota? Porque pode, inclusive, dar muita munição para os eleitores pesquisarem e descobrirem exatamente quais foram os posicionamentos de parlamentares em relação a temas importantes. E talvez a CPMI ou a CPI do INSS acabe transformando muita gente em vilão ou em herói, né, Mota? Eu não acho que a gente vai ter muita surpresa, Canhato. Esse é o meu feeling, né? Primeiro, deixa eu esclarecer a minha posição. Não é que eu ache que a CPMI não vai dar em nada. Não, não é isso que eu falei. Eu acho, eu estou disposto a apostar dinheiro que os culpados por esse escândalo não serão punidos. Isso é o que eu acho. Eu acho que pode até ser aberto um processo penal contra eles, e daqui a 12 anos, daqui a 20 anos, nós vamos estar aqui comentando, olha, a notícia de hoje, o processo penal daquele escândalo do INSS, lembra lá de 2025? Olha, deram uma canetada agora numa decisão monocrática e ele foi extinto. As provas foram jogadas pela janela, acabou, ele nunca existiu. É isso que vai acontecer, na minha opinião. Agora, em relação à CPMI, eu tenho a esperança de que, pelo menos, ela mostre quem estava envolvido. E aí que os políticos que estavam envolvidos, que participaram desse escândalo, dessa fraude, tenham a resposta dos eleitores que ele merece. Mas eu tenho que confessar que nem isso também eu acho que é garantido. Mas eu mantenho a esperança. Para mim, esse é o melhor caso. É o que a gente pode esperar, porque a repercussão desse escândalo entre as pessoas, entre os eleitores, é muito grande. É uma covardia excepcional o que fizeram. A gente fica pensando qual será o próximo escândalo a ser descoberto nesse país. É porque se estão roubando dinheiro dos aposentados, das pessoas que dependem do Estado para viver, da forma mais covarde possível e de uma forma que já foi apontada como sendo uma forma ruim há muito tempo. Órgãos do próprio Estado fizeram levantamentos e concluíram 97% das pessoas que sofrem o desconto dizem que o desconto é indevido. O que é que estava faltando para acabar com esse escândalo? Há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Então, eu tenho esperança, sim, que essa CPMI traga pelo menos esse resultado, que pelo menos a gente fique sabendo quem estava envolvido nessa maracutaia.